Muito boa noite. Estamos de volta, ao vivo, para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT. 23 horas e 2 minutos. Eu recebo hoje aqui o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Celso Rótulo de Macedo. Muito boa noite, desembargador. Tudo bem? Boa noite, Jorge. Tudo bem? Como conversamos aqui no começo do seu mandato, havia uma expectativa grande. Sei que foi um mandato curto, mas foi muito corrido. Foi. E se encerra agora dia 31. E eu, na verdade, fiz questão de trazê-lo novamente aqui para nós fazermos um balanço desse período aí, em que o senhor exerceu a presidência do Tribunal de Justiça do Paraná. São 40 anos de magistratura. E 42 para ser 42. mais A aposentadoria preciso. está batendo aí as suas portas. Em fevereiro. Um dos dramas que eu tenho amigos que se aposentaram, desembargadores com quem eu tive o prazer, a satisfação de conviver ao longo aí de quase também 30 anos de exercício da advocacia. E a maior dificuldade é a falta de gestão desse período, né? dessa aposentadoria. A pessoa tem que... Isso é uma coisa que tem que ser construída. Como é que está a sua situação pessoal em relação a esse tema? Pois eu já estive pensando muito seriamente a respeito desse fato, porque a gente sempre teve uma vida voltada para o judiciário. São 42 anos como juiz de direito. Então, de repente, isso tudo se encerra. E você tem que estar preparado psicologicamente, porque a gente tem colegas aí que comentam, tem gente que ficou até em depressão. Mas nesse primeiro momento aí, eu falei para os meus amigos, para a família, eu vou adiar. Você vai descansar, vamos adiar um pouco, vamos fazer umas viagens, depois vamos... Tem alguns projetos já para ser feito. Eu tenho o paradigma do desembargador Patitucci, que foi meu professor na faculdade e convivi com ele muito tempo depois, né? Ele na condição de desembargador no tribunal, eu advogando. Um dia, o desembargador se aposentou, eu encontrei na rua, bem próximo do fórum, estava indo até o fórum e encontrei o desembargador Patitucci. E daí, professor, como vai? Tudo certo? Não, tudo bem. E daí, o senhor está fazendo o que agora? Está aposentado? Bom, eu estou trabalhando para o JAC. Falei, trabalhando para o JAC? Mas o que é isso? Irmão, JAC é o seguinte, eu fico em casa, aí a minha mulher fala, já que você não está fazendo nada, vai no supermercado. Já que você não está fazendo, vai na farmácia. Vira o JAC, né? Vira o JAC. Essa achei genial, né? Um bom humor. Extraordinário, desembargador Patitucci, grande figura. Bom, nós estamos ao vivo e estamos também no Twitter. Estou recebendo aqui as sugestões de tema, as perguntas, e tem até aqui já uma intervenção que antecedeu o início do programa, que é do Odilon Cunha. Ele traz aqui um tema que é a questão das instalações de comarca, construção de fórum, e etc, que isso foi uma prioridade da sua gestão. Sim. Ele diz o seguinte, no caso de Laranjeira do Sul, foi lançada a pedra fundamental do novo fórum, e aí ele pergunta como é que está esse processo, se a licitação já foi desencadeada, se ainda, o que vem aí pela frente para acontecer finalmente o novo fórum de Laranjeira do Sul. Esse é um problema bem complexo, e só foi possível fazer esse lançamento de fóruns, instalação de várias, com uma iniciativa que nós tivemos de aumentar o repasse para o orçamento do Poder Judiciário. Isso é um tema que até gostaria depois, mais tarde, entrar sem dúvida. em questão. Agora, no caso... No fórum de Laranjeira, nós fomos ontem lá. É que no final do mandato tinha programação, o prefeito de Laranjeiras, ele tinha vindo fazer uma visita para nós, com os juízes, o deputado da região ali, que é o Nereu Moura, que é um amigo da gente, que foi um parceiro do tribunal nessa luta aí para aumentar o repasse. Então nós fomos lá. O que acontece para lançar uma pedra fundamental, tem que estar com o projeto já pronto, aprovado, os projetos complementares também. Aí propicia-se o lançamento da pedra fundamental, e tem que estar tudo preparado por parte do município, com a doação de um terreno, né, que foi o que aconteceu em Laranjeiras. Então, ontem nós lançamos a pedra fundamental do fórum, e agora vai ficar para a próxima gestão a licitação da obra. Essa é uma parte burocrática que até é necessária. A gente, de vez em quando,
critica que é demorado e tal, mas é necessário para ficar uma situação transparente daquilo que onde é gasto o dinheiro público, né? Então, feita a licitação, afirma que ganhar a licitação, isso leva aí de 90 a 100, 120 dias, e já estou incluindo aí até possíveis recursos na licitação, né? E aí começa a obra. Eu tenho para comigo que dentro de 6 meses no máximo já dá para iniciar a obra lá em Laranjeiras do Sul, e o Tribunal de Justiça já tem a quantia, o dinheiro para investir. É um fórum de 3.780 metros quadrados, se não me engano, e vai ter um custo aí entre 8 e 10 milhões de reais. A notícia, os dados que eu tenho são de que no Paraná nós tínhamos aí, há cerca de 8 anos, 60 varas criadas e não instaladas. No seu período, houve possibilidade de diminuir essa dívida, né, que o Judiciário do Paraná tem em relação à instalação dessa quantidade de varas? Não, na realidade, nesses últimos 8 anos, já haviam 60 varas em todo o estado criadas, e só aqui em Curitiba, dobrar as varas civis, nós temos 22 varas civis, foram criadas mais 22, há 8 anos atrás. Agora, tudo isso implica em questão financeira, e o Tribunal de Justiça tinha uma dificuldade muito grande, e eu, quando assumi o cargo de presidente, eu apregoei que o Poder Judiciário do Paraná era o primo pobre do sul, do Poder Judiciário do sul do país. Isso porque no ano de 2010, o Poder Judiciário teve um repasse, porque todos sabemos que o Poder Judiciário não tem verba própria. Então o repasse vem do Executivo. Esse repasse foi na ordem de 835 milhões de reais para administrar o Paraná todo. E a nossa luta inicial foi essa, porque eu tracei nesse período que eu tinha, que eu acabei dizendo que não entendia que fosse um período curto nem longo, era o período que eu tinha. Então, dentro desse período, eu tinha que realizar alguma coisa e eu tinha metas, eram 9 metas. Uma delas era essa, de dotar o Judiciário de um orçamento condizente com a Justiça do Paraná. Foi uma luta grande, uma luta que a Assembleia nos deu todo o apoio, e o repasse do Paraná em 2010, como eu disse, foi de 835 milhões. E para você ter uma ideia por que o primo pobre do Sul, Santa Catarina, no ano de 2009, teve 980 milhões de repasse. E o Rio Grande do Sul, 1 bilhão e 400 milhões. Quer dizer, o Paraná, o estado pujante, é tido como a terceira ou quarta economia do país. E eu fiz ver a Assembleia, fiz ver o governo, foi uma luta, não foi assim de uma hora para outra. E o próprio CNJ, que tanto critica os poderes judiciários estaduais, ele acabou nos favorecendo, porque ele emitiu uma planilha, quer dizer, foi um levantamento feito pelo próprio CNJ, onde o Paraná, nada mais, nada menos, era o último estado brasileiro em aplicação de verbas para a justiça. Então, com esse demonstrativo do CNJ, eu convenci a Assembleia, eles colocaram no cálculo base referente à renda líquida que o Estado ofere durante cada ano, o fundo de participação dos estados, que nunca foi incluído nessa verba. Esse fundo de participação foi que deu uma condição para que tivesse um aumento substancial desse repasse. E também consegui, com negociações com a Assembleia e depois com o governo, consegui também elevar de 9% para 9,5%. Isso significou, a princípio, um aumento em relação a 2010 de 270 milhões de reais. Mas depois, no cálculo que foi feito, e agora eu recebi uma comunicação do governo Beto Rich, que esse repasse vai ser de 300 milhões de reais. Então, com isso, nós pudemos começar a instalar varas, nós pudemos lançar pedras fundamentais. E um fato que há 28 anos não acontecia no Paraná era a instalação de uma comarca. Eu quero falar desse assunto no próximo bloco, dessa comarca especial que foi instalada na sua gestão. Nós estamos ao vivo, um bate-papo com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Celso Rótulo de Macedo, e no Twitter,
Se você quiser participar conosco no programa, fica à vontade, @Jogo do Poder PR. Eu vou a um pequeno intervalo e volto em seguida. Não saia daí. Vinte e 13h13, voltamos ao Jogo do Poder, ao vivo, pela Rede CNT, essa noite conversando com o desembargador Celso Rótulo de Macedo. Pois é, nós terminamos o primeiro bloco dando início a uma notícia de que houve a instalação de uma vara, de uma comarca no Paraná. Há 28 anos não se instalava uma comarca no estado do Paraná. E na sua gestão agora nós assistimos à instalação dessa comarca. O que significou isso para a sua gestão e o que vai significar isso para as pessoas lá desse lugar, que eu quero que o senhor diga o nome? Santa Fé, o nome da nova comarca. Ela é composta por mais 3 municípios que foram desmembrados ali da comarca de Colorado e de Astorga. Então, há 28 anos realmente não se instalava uma nova comarca no Paraná. E tudo isso a base de tudo isso é o entrave orçamentário. É o entrave orçamentário. Então, nós dotamos a Santa Fé e a região dessa comarca, que é um avanço para o povo, que não tem que se deslocar mais distâncias consideráveis para pleitear o seu direito. E Santa Fé hoje, ela foi instalada, inclusive, já com a informática, não é? Já funcionando na comarca, o que vai facilitar o andamento dos processos e vai também ajudar a afastar a morosidade da justiça. Pois é, essa comarca nova, ela já vai sofrer os efeitos da digitalização, porque houve também a instalação da 23ª vara em Curitiba, digitalizada e com processo virtual também, certo, que é um avanço extraordinário, né? Eu sempre, militando aqui no Judiciário do Paraná, sempre cobrei uma coisa do tribunal, que o tribunal não grava as suas sessões, né? O tribunal não filma as suas sessões. E hoje a gente vê aí o TSE, o STF, o STJ, os tribunais todos, né, superiores, o Tribunal de Justiça Militar, inclusive transmitindo pela televisão as suas sessões. Isso é há uma resistência, né, a criação desses elementos de modernidade. Não há resistência. O tribunal realmente, o Tribunal do Paraná, pelo menos, não faz não faz a propagação das suas sessões, do órgão especial, do Tribunal Pleno, mas tudo aquilo ali, todas as sessões que ocorrem, todas as discussões que ali ocorrem, elas são gravadas. Então, é uma segurança para que amanhã ou depois alguém queira contestar o que ocorreu numa sessão daquela, a prova é a gravação, apesar de que nós não temos ainda esse sistema de pôr no ar, vamos dizer assim, né, televisionar as sessões do tribunal. Mas ela é gravada, é toda anotada, é feito as atas, todas as atas são aprovadas na sessão seguinte, para dar segurança àquilo que foi discutido, que foi gravado, mas não assim com áudio, só gravação normal. Agora, quanto a esse problema da instalação dessas varas, como nós dissemos no começo, o Paraná tinha 60 varas criadas há 8 anos e nenhuma delas instalada. E nesse meu período na presidência, eu consegui instalar 10 varas novas, né, pelo interior aqui na capital, incluindo a comarca de Santa Fé, que também é uma vara, seriam 11 até. Mas o que mais chamou a atenção é que, por exemplo, a comarca de Santa Fé já está no sistema digitalizado, não virtual ainda. Mas nós conseguimos um feito que teve uma repercussão muito grande. Colocamos o Paraná na vanguarda dos poderes judiciários estaduais do Brasil, com a instalação da 23ª Vara Civil de Curitiba, esta completamente virtualizada, aliás, digitalizada e com o processo virtual. Isso significa que não vai haver processo de papel. Tem gente que fica perplexo, a gente até mesmo,
quando começou a ser... Não é a gente, não. Eu posso lhe confessar que tem muito colega meu, advogado por aí, com não tá frio na barriga só de pensar que vai ter que aprender a mexer em computador. Exatamente. E a facilidade disso é que o advogado não precisa mais ir no fórum, não precisa mais ir na vara para saber em que pé está o andamento do processo dele. Do próprio escritório dele, ele vai digitar, ele vai fazer uma petição inicial, digita, entra lá do sistema, o juiz recebe, já dá um despacho mandando citar as partes. E nós estamos também trabalhando para fazer as citações do oficial de justiça online. Quer dizer, não vai suprimir a figura do oficial de justiça, mas a vara, o próprio juiz, vai poder controlar as intimações, as citações que serão feitas, vai dictar o local onde está o oficial de justiça efetuando a sua missão. Então, isso é um avanço extraordinário. Agora, o melhor de tudo é que ele reduz o andamento dos processos, segundo cálculos matemáticos e científicos já apurados, em 65% a 70% menos a duração de um processo. São dois grandes ganhos, né? A eliminação do papel, que é um absurdo, né? Exatamente. Você se depara com processos. Quem vai no Fórum 10 volumes hoje fica apavorado. É realmente impraticável. Impraticável. E no Tribunal de Justiça nós já estamos também mexendo com isso. Hoje, por exemplo, nós já temos uma realidade, a assinatura digital dos desembargadores, dos processos, dos despachos, e nós temos o Diário Oficial, que agora é virtual, não se espera mais para publicação, é tudo. Então, o Tribunal de Justiça do Paraná, como os outros também, estão evoluindo. E nós, dentro dessa presidência, nós conseguimos vários avanços que marcaram um início, que eu tenho plena certeza que a próxima gestão aí, o desembargador Kifuri, que vai ser o próximo presidente, tem noção de tudo isso que está acontecendo, um homem realizador, já foi presidente da Associação dos Magistrados, e vai dar continuidade a tudo isso. Agora, eu tenho juízes no Twitter, eu tenho acompanhado alguns no Twitter, está desembargador no Twitter. Certo. Isso é uma cultura que vai aos poucos se transformando. Seria inimaginável há 15, 20 anos atrás. Não é nem 15, 20, não, há 5 anos atrás. Isso hoje é um avanço que está vendo que o pessoal está se adaptando. A própria Ordem dos Advogados, o presidente, o Gromp, que é nosso amigo, disse, me deu um tempinho, porque nós precisamos atualizar os advogados. E assim como nós, nessas varas todas que nós temos instaladas... O Gromp está otimista, né? Um tempinho para atualizar os advogados. E essas varas, todas elas estão sendo implantadas, as novas, inclusive estatizadas, que é também uma novidade. Pois é, em relação a essa questão da estatização das varas, só para as pessoas entenderem, né? Nós temos cartórios que são concessões a particulares e, em função da Constituição de 88, essa prática vai ter que se encerrar. Então, a cada vez que há o falecimento de um cartorário, essa vara ela é encaminhada para a estatização. Como é que tem sido esse processo aqui no Paraná? Nós tivemos um processo, inclusive sofremos críticas do CNJ a respeito desse problema. Porque a Constituição de 1988, ela estabeleceu que dali para frente todo cartório que fosse criado, todo concurso que fosse feito para cartórios, principalmente na área dos cartórios judiciais, porque o extrajudicial também está entrando nessa, mas não ainda com essa, vamos dizer, necessidade que o CNJ está cobrando de todos os tribunais. Então, de 88 para cá, no Paraná, houveram vários concursos para cartórios, algumas permutas, que são muito questionadas, entre parentes, inclusive, né? E que não podiam ter sido realizadas da forma privatizada. Ou seja, o cidadão faz um concurso para um cartório X, uma vara civil. Diamante do Norte. Maringá, Londrina ou aqui em Curitiba. Ele assume aquela vara, o cartório privatizado é uma delegação que o judiciário passa a ele organiza o cartório
E com o funcionamento do cartório, todas as custas, os emolumentos, são todos do cartorário. Ele paga, inclusive, os serventórios que atuam ali, e da Constituição de 88 para cá, isso foi vedado. E aqui no Paraná, e não só no Paraná, em outros estados, também houveram concursos que não... Porque alguém questionava que precisava uma regulamentação e tal. E o CNJ agora, que é uma novidade, uma inovação, não é tão antigo, ele vem questionando, e numa decisão no mês de novembro, o relator foi o conselheiro Milton Nobre, que é um desembargador do Pará, ele até foi presidente do Tribunal de Justiça do Pará. Eles julgaram lá no CNJ que no Paraná haveriam 247 serventias do Fórum Judicial que elas estavam em estado irregular. Isso acarretou vários mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal. Ministro Marco Aurélio de Mello, o ministro Aires Brito e o último ministro que entrou, Toffoli, concederam liminar baseado numa lei de 1999, é a Lei 9.784, se não me falha a memória, mas acho que é isso. Ela estabelece que a administração pública, uma lei federal, que a administração pública não pode rever seus atos de 5 anos passados, só de 5 para diante. Então, aquelas 247 serventias que o CNJ disse que estavam em estado irregular, foram retiradas, vamos dizer, dessa irregularidade, pelo menos com as liminares, quer dizer, momentaneamente, 200 dessas varas. Sobraram, então, 47, entre varas cíveis e distribuidor, cartório de distribuidor. E nós, então, já estatizamos 5 varas. E começamos por aquelas, aliás, numa ida que eu fui a Brasília e estive no CNJ. Desembargador, eu vou ter que chamar um intervalo. Na sequência nós continuamos, porque esse esclarecimento vai um pouco mais adiante, né? Pois não. Se você que está nos assistindo quiser participar do nosso bate-papo, poderá fazê-lo através do Twitter, @JogoDoPoderPR. Nós estamos ao vivo e eu retorno daqui a pouquinho na sequência do bate-papo com o desembargador Celso Rótulo de Macedo. Até já. (23h25) Voltamos aos estudos da CNT para a sequência do bate-papo com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Celso Rótulo de Macedo, no Jogo do Poder. Desembargador, então, vamos lá. Iniciou-se, então, o processo de estatização das varas que não estão cobertas por liminares do Supremo Tribunal Federal. Para nós iniciarmos essas varas e não ter problema com mandado de segurança, nós estatizamos 5 varas já. E essas varas estavam sendo ocupadas por designações, quer dizer, não era por pessoas que fizeram concurso depois de 88. E eu fui até desafiado pelo conselheiro lá no CNJ, o conselheiro Milton Nobre. Ele me disse: se você vai fazer isso, lá no Paraná você tem a 10ª Vara Civil de Curitiba, que, como diz o nosso caboclo, é briga de cachorro grande. Então, se você vai fazer, você comece por ela, que daí para frente você vai resolver qualquer problema. Então, eu vou começar. E cheguei aqui e, baseado numa equipe que me acompanha, nesse caso da estatização, quem teve um fator preponderante foi o desembargador Rabelo. O desembargador Rabelo, ele é uma pessoa que ele é especializada tanto na informática como... Tuiteiro, viu? Não, e é um desembargador... Eu estou falando o nome dele aqui porque realmente merece ser citado, porque ele saiu a campo, saiu à luta, sofreu muita crítica. Até nós brincávamos com ele que ele, quando foi instalar uma dessas vagas, quase foi agredido, mas não chegou a tanto. Mas teve gente que não Cara gostou. feia teve muita. Cara feia muita. Então, o que acontece? Também aí entra esse fator do questão financeira. O Tribunal de Justiça, para ter condições de contratar servidores para funcionar nessas varas estatizadas, porque, veja bem, uma diferença enorme da privatizada para a estatizada. Estatizado, o Tribunal de Justiça, ele assume... É o provedor de tudo. É o provedor de tudo.
financeiro também. Sim. Mas ele assume aquele compromisso de fazer essa vara funcionar corretamente e da melhor forma possível. Então, o tribunal, como não tinha verba, ele saiu a campo e foi fundado um fundo. Fundo que chama-se, a sigla é FUNJUS. Esse fundo arrecada verbas das custas judiciais dos emolumentos, das taxas e contratos que o tribunal tem. E quando foi fundada essa instituição, o CNJ imediatamente questionou, e com uma liminar que foi dada pelo ministro Ives Gandra, que também é conselheiro do CNJ, o FUNJUS não pôde funcionar. Teve uma arrecadação, chegou perto de 40 milhões, sem poder ser usado. O Tribunal de Justiça, na gestão anterior, entrou com mandado de segurança no Supremo e não conseguiu eliminar. E você é advogado militante, você sabe, no Supremo, quando não se consegue eliminar, um abraço. Calendas. Aí eu, quando assumi a presidência, com essa equipe nova, um menino que estava no tribunal que eu pus como diretor desse FUNJUS, o Alex Horta, ele fez uma adaptação na lei do FUNJUS, que criou o FUNJUS, criado pela Assembleia Legislativa, sancionado pelo governador. E eu fui, nessa minha equipe, os juízes auxiliares, fomos a Brasília, conversei com o ministro Ives Gandra, ele questionou muito o FUNJUS, nós fomos rebatendo todos os questionamentos que ele fez. No final, para minha surpresa, porque ele indeferiu o FUNJUS, Sim. ele disse para mim, mas presidente, esse FUNJUS foi criado e a verba dele é para pagar só funcionários de várias estatizadas. Eu falei, mas ele foi criado para isso? Mas outro tipo de funcionários não recebe por aí. Aí é do orçamento do tribunal. E depois dessa conversa toda, disse, então eu vou liberar o FUNJUS. Quando ele liberou, aí houve essa decisão do CNJ dizendo das 247 varas, que ele foi reduzida a 47, e nós começamos a dar condições a esses funcionários que prestaram concurso e vinham sendo chamados para formar esse corpo que vai compor então, a vara estatizada. Tem uma escola de funcionários, e então esse pessoal é treinado, porque você não pode chegar num cartório e dizer os senhores estão todos fora, Lógico, e está aqui uma equipe que vai entrar. O pessoal tem que saber lidar aqui. Claro. Porque a 10ª Vara Civil de Curitiba ela estava vaga há 6 anos. Nos primeiros 2 anos, 1 ano e meio, foi designado um cartorário que não ficou. Depois uma cartorária também aqui de Curitiba foi designada. Então, mas a vara não tinha um titular concursado. Então, hoje, essa vara está estatizada, já tem todos o corpo de funcionários que estão trabalhando, está indo bem a vara, é bom que se diga isso, tudo bancado pelo Tribunal de Justiça. Que bom. E dentre essas, nós estatizamos, essa 10ª vara foi a primeira, uma vara civil de Piraquara, Campo Largo, Maringá, já tem uma estatizada, e vamos ser outras nesse decorrer. Isso é um processo que vai ter que ir com calma, com tranquilidade. Estatizamos também uma vara da família, aqui em Curitiba. A primeira vara da família. Não tem assim, vamos dizer, um prazo e a gente querer agilizar isso, porque a primeira coisa que tem que ser feita é planejar e dar condições para os funcionários que vão lá, eles terem essa condição de desenvolver um serviço a contento. Tá aqui, então, participação da Andréa Pires, Julian Gomes, Sérgio Adam Filho, que em relação a essa questão dessas esses 9 itens que o senhor estabeleceu quando assumiu o tribunal. Um deles era essa questão relacionada com a diminuição da diferença do salário entre os juízes. Né? De uma entrância para outra, existia uma diferença de 10%. Houve uma diminuição agora na sua gestão. Sim. O que isso representa para a magistratura? Qual é o impacto que isso terá nesse conjunto de pessoas que compõem a magistratura no estado do Paraná todo? Isso é um atrativo a mais para aquele cidadão que quer entrar para a magistratura, que deseja ser o juiz de direito. Para você ter uma ideia, a diferença de entrança para entrança, a diferença do ordenado de desembargador para o juiz da final, Curitiba, Londrina, Maringá, que são as instâncias finais e outras,
era 10% e ali para intermediário inicial e para o juiz substituto. Então nós conseguimos reduzir, mas tudo isso baseado nessa verba que nós conseguimos. Esse aumento do repasse. De participação do judiciário no orçamento do Estado. Que passou de 2011 a ser de 1 bilhão 136 milhões de reais. 300 milhões a mais. 300 milhões a mais em relação ao ano passado. Bom, isso significa que nós reduzimos de 10% para 5%. Isso deu um impacto de mais ou menos 20 milhões de reais no orçamento do judiciário e que comporta agora com esse novo orçamento. Qual foi o impacto disso no salário de um juiz, por exemplo, que entrou agora, está lá numa comarca pequena no interior do Paraná? Vamos falar no juiz substituto. Sim. O desembargador, por exemplo, não teve nenhum aumento, porque o desembargador já recebe um teto estabelecido por lei e ele recebe 90%, 90,25% do vencimento do ministro, do subsídio do ministro do Supremo. Mas vamos em relação aqui ao nosso Estado, o juiz substituto, que a partir do dia 1º de fevereiro, ele vai ter, com essa redução de 5%, ele vai ter um aumento de R$ 3.900, quer dizer, um aumento substancial. Sim. Quer dizer, nós vamos, com isso, chamar aqueles profissionais que vão se interessar pela carreira, porque tem muita gente que não se interessa pela magistratura, pelo Ministério Público. Mas isso não é só aqui no nosso caso do Paraná, não é só em relação à magistratura, isso se aplica também aos funcionários, né? Para o Tribunal, o Judiciário do Paraná tem um tempo aí com problema. Foi um outro caso, porque na magistratura, então, nós reduzimos, era um pleito da Associação dos Magistrados, o próprio desembargador Kfouri, que é o próximo presidente que vai entrar dia 1º, ele pleiteava essa redução dos 5%. Então, por isso que eu digo que ele está entrosado e vai dar continuidade a tudo isso. E isso significou que o Tribunal Judiciário do Paraná está preocupado e quer dotar o Judiciário de condições para chamar profissionais quanto mais habilitados, quanto mais categorizados, porque nós temos uma justiça forte e uma justiça com credibilidade. Agora, quanto aos funcionários, também aí volta aquela tecla do repasse maior. Eu instituí um plano de cargos e salários, porque no Tribunal de Justiça não existia esse plano de cargos e salários. Quer dizer, a evolução de promoções de funcionários. Então, esse plano foi feito e vai entrar em vigor a partir do dia 1º. Para você ter uma ideia, essas varas estatizadas, nós fizemos um concurso, o primeiro concurso, que foi na gestão anterior, aprovou 940 candidatos. De 940 candidatos ganhando R$ 1.200 mensais, bruto, com os descontos 850. É difícil arrumar mão de obra. O que aconteceu foi o seguinte, dos 940, 160, que é um número razoável, chegaram lá, olharam, viram esse ordenado, não assumiram, não quiseram. 280 trabalharam entre 2 e 6 meses e pediram demissão, foram fazer concurso na Justiça Federal, trabalho no eleitoral. Teve gente que saiu para trabalhar como office boy em escritório de advogado. Esse plano de cargos e salários, né, esse plano de cargos e salários, a situação... Nós estabelecemos um piso mínimo no Tribunal de Justiça hoje, no Paraná, de R$ 2.500. Eu levei isso ao conhecimento do CNJ e com esse plano de cargos e salários nós respondemos e encerramos 9 itens daquelas metas do CNJ. E a ministra Eliana Calmon, ela colocou no plano dela, a meu pedido, que fizesse um plano, um piso salarial para os tribunais estaduais do país. Ela achou muito bom, foi aprovado. E hoje o Paraná tem um outro conceito no CNJ, que era muito ruim. Eles nos tinham como um dos piores tribunais do país. Tá ok. Nós vamos ter que ir a mais um intervalo e vamos voltar em seguida. Se você quiser participar do nosso bate-papo, poderá fazer através do Twitter, @JogoDoPoderPR. Nós vamos a um descanso bem rápido e voltamos em seguida para a sequência do bate-papo com o desembargador Celso Rotary de Macedo, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Até já. Voltamos para a sequência do bate-papo com o desembargador Celso Rotary de Macedo, no Jogo do Poder pela rede CNT. São 23h39
e nós falamos aqui no final da questão das custas, né, da estatização. Enfim, teve agora recentemente, por falar em custas, um debate sobre a questão das custas. A OAB andou reclamando desse aumento de custos. Afinal de contas, o que isso representa para o tribunal? Que tipo de impacto isso pode ter na vida do judiciário daqui para frente? Certo. Esse problema das custas é um problema muito polêmico. E para vocês terem uma ideia, a OAB se mostrou contra, disse que vai entrar inclusive com uma ação no Supremo. Fazem 10 anos que não se reajusta a custa no Paraná. 10 anos. 10 anos. E o que aconteceu foi que a Assembleia Legislativa, que desde 2007 tinha um projeto de lei enfiado pelo Tribunal de Justiça e que estava lá parado em discussões, esse problema todo polêmico, e agora resolveu aprovar. E foi aprovado não um aumento de custos, foi a atualização monetária. E Aplicação da inflação. Exatamente, e aprovou até o ano de 2008. E esse ano, até o ano de 2008, é uma coisa polêmica e complicada, vou tentar resumir, porque eu sei que o prazo é curto. Até 2008, eles deram um aumento de 34% nas custas. E eu, então, fiz um reajuste, e é baseado em lei, não foi assim, simplesmente vamos fazer por vamos fazer. Eu dei um reajuste e essas custas foram aumentadas num índice que vai chegar a 44%, alguma coisa assim. Então, para você ter uma ideia, agora, coisa recente de um mês e meio, 2, uns empresários do Mato Grosso do Sul vieram a Curitiba de avião fretado com um advogado, com todo mundo sabe quanto é que isso significa em dinheiro, vieram a Curitiba fazer a escritura de uma fazenda enorme lá no Mato Grosso do Sul, no tabelionato Curitiba. Custas máximas do Paraná, R$ 550. Quer dizer, valeu a pena pegar um avião e lotar, porque se eles fizessem no Mato Grosso, ia custar 50 mil. Então, veja a diferença. O Paraná era o segundo estado que cobrava custas menores no país. O Tribunal de Justiça vive dessas custas também, porque hoje o FUNREJUS, que é o Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário, onde vem dinheiro para se fazer prédios, reforma de fóruns novos, essas pedras fundamentais que eu tenho lançado, o FUNREJUS é que paga. E ele se alimenta dessas custas. O FUNJUS, que paga os funcionários da estatização, e a Ordem do Trabalhador também quer que dê a legislação ao Judiciário. E nós estamos estatizando essas varas com 15, 20 funcionários em cada vara. Como é que paga isso? Paga com o FUNJUS, que se alimenta disso tudo. Então, veja, não é um absurdo tão grande. A custa que vai ter um aumento maior em problema de, vamos dizer, de procurações, reconhecimento de firma, vai dar R$ 1,50, não chega a R$ 2,00. E naquelas mais, que seriam os índices maiores, a tal escrituras dos tabelionatos de 550 vai para 700. Agora, quem tem dinheiro para negociar uma fazenda de tantos milhões, uma casa de luxo, ou mesmo qualquer... Não, isso aí não vai matar o povo. Agora, aquela tem a história. Vamos pôr a mão na consciência. 10 anos sem reajustar um tostão de custos. Eu acho que não foi nada demais, não. Muito bem, desembargador, nós chegamos no final do programa. Eu queria falar sobre a questão do Fórum de Curitiba. Enfim, nós vamos ter efetivamente alguma mexida já na sequência aqui em Curitiba? Bem rapidamente, nós estamos aqui no... O Tribunal de Justiça fez uma permuta com o Executivo e hoje aquele prédio que era denominado... Da LBA. Não. Aquele prédio que era denominado esqueleto do Judiciário, hoje é o Palácio dos Araucárias, foi trocado pelo presídio do AU. Perfeito. Então lá vai ser o Centro Judiciário do AU, mas ali está enrolado porque o terreno dentro, intramuros, tem uma parte que pertence ao INSS. Então eu mandei fazer um projeto para reformar o presídio, o casarão, como dizia. Para levar o primeiro grau para lá. Tem 10 mil metros quadrados ali. Desembargador, nós vamos ter que encerrar. É uma pena que tinha mais coisa para ser. Mas tudo bem. Foi um bem. Prazer, uma honra enorme recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Foi muito meu, muito obrigado. Você que nos acompanhou até agora, nos deu a honra da sua atenção, muito obrigado, boa noite e até domingo que vem para mais um Jogo do Poder.